Esse processo que você criou, o lado B, tem 5 partes, não é isso? Sim. E esse processo ele serve para quê? Qual o objetivo desse processo? Entender em qual fase a pessoa está, desenvolvimento do autoconhecimento. Ou seja, o quanto eu conheço sobre mim mesmo e como eu lido com os meus relacionamentos, com as pessoas ao meu redor. Você quer que as pessoas tenham autoconhecimento? É o nível que ela tem. Tá, mas vamos pegar do início. Para que serve o autoconhecimento? Para entender sobre si mesmo e como se relacionar com outras pessoas. Você está falando de olhar para si e entender como funciona. Sim. Isso é gerenciar emoções. Sim. Gerenciar as emoções, então eu vou lidar com o mundo de uma maneira mais racional, mas dentro das emoções, é isso? Sim, primeiramente o quanto eu conheço do meu emocional. Quais as emoções, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em nomear o que está sentindo. Então eu não sei, eu tô com raiva, eu estou chateado, eu estou estressado. Tem gente que não consegue identificar a própria emoção que está sentindo. Hoje só foi um dia péssimo pra mim, mas por que foi um dia péssimo pra você? O que aconteceu? Tem pessoas que não identificam, não sabem se está com raiva, se está frustrado, ansioso. Você tá falando daquele desenho que tem uma nuvem cinza em cima do cara, a pessoa só vê a nuvem, mas não vê o que tá causando a nuvem. Exatamente. Então, esse desembaraço, essa desnevoação, existe essa palavra? Desnevoação, esse desnevoar, ele tem a ver com gerenciar e conhecer as emoções, o autoconhecimento. Isso. E aí você desenhou 5 etapas. Sim. Como é que funciona a primeira etapa dessas 5? Fase da inconsciência. Que é o quanto a pessoa entende do que está sentindo e como está sentindo. Por exemplo, ela vive padrões, só que ela não reconhece esses padrões. Ela ainda não sabe se ela está repetindo esse padrão e nem sabe de onde veio esse padrão. Ela está vivendo algo. Por exemplo, vive algo uma vez, um relacionamento tóxico. Vive de novo um relacionamento tóxico. Ela ainda não percebeu o padrão do relacionamento tóxico. Então ela está na parte da inconsciência. O que eu tenho que melhorar em mim? Eu não sei ainda o que está acontecendo comigo internamente para eu estar repetindo esses padrões. Ou seja, atraindo essas pessoas para minha vida. Eu ainda não entendo que o problema sou eu. O foco de atrair sou eu. Ainda acho que é o outro, que não tem sorte, que tem o dedo podre. Isso é inconsciência. Eu não sei por que eu faço o que eu faço. Mas faz. E repete, exatamente. Aí entra na parte das fugas. Repete o ciclo, não entende por que está repetindo o ciclo, entra na fuga. Eu vou comer, eu vou beber para esquecer. Essa é a parte inconsciente. Então esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo? O segundo é a fase do despertar. Ela começa a perceber esses padrões. Espera aí, o primeiro relacionamento tóxico, segundo relacionamento tóxico, terceiro relacionamento tóxico. Por quê? Por que eu estou atraindo isso? Começa a se questionar. A parte do despertar vem com o questionamento. Então você começa a se perguntar. E aí ela percebe padrões, começa a entender emoções, histórias, que é o seu histórico familiar, de onde que vem. Isso já aconteceu com a minha avó. Minha avó fazia isso, minha mãe faz isso, a minha tia... Similaridades percebendo. Próximas, né? E também os gatilhos. Eu começo a entender que toda vez que eu faço, acontece isso comigo, eu sinto isso. Você começa a perceber as coisas melhor ao seu redor. É como um start emocional, né? Exatamente. Isso aqui, quando acontece nesse modo, eu reajo assim. Essa é a fase do despertar. Então, ela sai da o cara tava lá inconsciência. acelerado, não conhecia nada, ele tava vivendo como se fosse um inseto que vive, ou um peixe, ele vai nadando sem saber o porquê tá fazendo. Ela sofre e ela não entende por quê. Tá, e essa agora é a base. Tem alguma coisa aqui que não tá bom. Isso, agora na segunda fase, Isso é a segunda fase. Ela começa a entender esses padrões. Certo. Ela espera aí, não é só comigo, não aconteceu só comigo, teve isso antes de mim. Tá. Peraí, eu tô repetindo um padrão familiar já pré-existente da minha família, certo, que eu não percebi e não sabia que existia. Aí ela começa, agora eu entendi tudo, a partir daí vai melhorar. Você começa a entender algo dentro de você. E essa é a parte do despertar. E leva pra onde agora? Leva pra parte da retirada de fugas, que é a terceira fase. Como é que é onde isso? você vai sentir todo o processo de despertar totalmente em você, sem fuga nenhuma. Eita porra. É a parte mais dolorosa, uma das partes mais dolorosas do processo. Que é onde você tende a voltar pra fuga, quando você entra na terceira fase. Você tá falando de comida?
coisas que bebida, vícios, álcool. nos ajudam a lidar com nós mesmos, só que não é nós, é o problema que a gente tá É a fuga do problema. Não é porque eu queira aquilo, eu quero encher a cara em um final de semana e acordar muito mal e ir pro trabalho no outro dia. Então a fuga serve para fazer dormir o problema. Exatamente, Ele adormece o problema. Adormece o problema. Ele é um paliativo. Você se anestesia. Um anestésico, É um anestésico emocional. Exatamente. Nessa terceira fase, você vai enfrentar de forma mais direta, sem anestesia. Nossa, deve ser uma das partes mais complicadas, né? É uma das partes mais complicadas. É a que te faz querer voltar pra primeira e pra segunda fase. Quando começa a doer, Quando realmente começa a é aí doer. na terceira parte. E tá, da terceira parte, pra onde que ele vai? Vai pra quarta. E o que acontece na Essa quarta? é a parte que praticamente ninguém mostra e muitas pessoas não entendem por que estão vivendo, porque não é falado sobre essa quarta fase, que é a fase da desorganização interna. Você vai se desorganizar a tal ponto de não entender por que tudo isso está acontecendo com você. Ah, porque foi minha avó que aconteceu isso com ela, minha mãe repetiu, agora eu tô repetindo, mas por que eu que tenho que acordar pra isso tudo agora? Na minha vez é que tá difícil. Como a gente vê essas, né, essas coisas que falam, esses memes. Ah, na minha vez tudo piorou? Na minha vez eu não consigo comprar uma carro, na minha vez eu não consigo, porque o ambiente todo estrutural mudou. Mas isso já vinha acontecendo lá atrás. E aí você começa a perceber agora. É a fase da desorganização interna. Você não entende por que esses padrões familiares, por que esses ciclos se repetem com você e por que você que despertou. Só que você não sabe se alguém anterior a você despertou e voltou para as fases anteriores ou continuou. Mas essa é algo que você tem que decidir por você. Continuar a sua evolução. É a parte aqui que fica mais visível. Essa desorganização interna. Porque ela é... Você já não se vê como você se via antes. Você não sente que está firme. Você não sabe meio que está se tornando. Porque você deixou de ser aquela pessoa que você era antes. Mas você não sabe o que você está se tornando. Você desconstruiu o que era. Exatamente, tá na fase do caos. Porque você está se desconstruindo totalmente. As verdades. O que achava que era certo e errado. Não tem mais existe fuga, mais. você não consegue mais voltar para isso, porque você já evoluiu a um ponto que você entende que a fuga não resolve, ela só vai te anestesiar. Então você não tem mais nem a fuga para retornar. Então você fica numa sensação de falta de controle tremenda. Você não tem mais controle da sua própria vida, você não entende o que está acontecendo e você nem consegue, por vezes, voltar às fases anteriores, de tão desperto que você já está nessa quarta fase. E aí é que vem aquele pensamento, tipo, será que tudo isso vale a pena? É nessa fase. Então a pessoa era um problema, era um grande problema. Porque se ela desconstrói e não sobra nada do que ela era, se ela vai perder o sentido ali nesse momento da desconstrução, tudo que ela pensava ser verdade era fruto do problema que ela tinha, da forma que ela pensava. Que ela nem sabia que tinha. É por isso que é a fase que vai exigir a reorganização interna. Tá. Você vai se reorganizar. Uma Mas reconstrução. sem os problemáticas. Tá, e depois disso, vai pra onde? Qual que é a quinta e última fase? Aí nessa fase ainda, o que ela... O que mostra? O que demonstra que ela... Você chegou nela? Está andando muito e não chegando a lugar nenhum. Você sabe demais, mas ao mesmo tempo se sente perdida. Você se sente como uma pessoa crua e sem proteção nenhuma. Isso é uma das características dessa quarta fase. E aí você vai para a quinta fase, que é a fase de integração. Nessa fase de integração, você começa a se sentir mais estável, mais seguro. Você sente que nem tudo da tua vida tá resolvido, mas você sente que consegue sustentar sem fugir e entender por que está sustentando. Você não... A dor, ela não vai sumir, mas você não vai se desmontar quando ela chegar. Entende? Você consegue lidar com as suas emoções muito melhor. Por vezes você quer quebrar uma parede com raiva, mas você entende que quebrar a parede não vai resolver, quebrar a sua mão não vai resolver. E você entende que respirar fundo e entender por que aquilo está acontecendo é a melhor saída para você. Você falou antes desorganizar. Em seguida fala em integrar. Integrar. Por que não organizar?
E por que se integrar? Qual a diferença? Porque é mais sobre você... É a parte, na quarta fase, você vai estar se reorganizando. Certo. Na quinta fase, você vai estar, digamos que um pouco mais organizado e com isso vai conseguir se integrar. Porque a organização é diferente de integração. A organização você ajusta, reconhece, sabe como colocar, por exemplo, cada emoção no seu lugar. Você começa a reconhecer a emoção e dizer, eu não estou me sentindo triste, eu estou chateada porque eu fui frustrada. Ok? Agora, de onde veio essa frustração? Você consegue perceber isso mais facilmente. Então, você integra essa emoção em você, entende o porquê aquilo aconteceu e você consegue perceber, muitas das vezes, antes dela chegar, dessa emoção chegar. Então, você está mais integrado consigo mesmo. É como uma vida mais habitável dentro de você mesmo, sabe? Aquela sensação de que nas fases anteriores você não pode estar sozinho consigo mesmo, você precisa estar ouvindo música todo tempo, você precisa estar com gente todo tempo, você não consegue gostar da sua própria companhia. Nessa quinta fase você vai entender e começar a gostar da sua própria companhia. E você ser o seu melhor amigo, ao invés de você ser o seu pior crítico, o seu pior inimigo. Bacana. Pessoal, vocês acabaram de ouvir Beatriz Gomes, que é essa pessoa fundadora aqui do lado B, Educação Emocional. E se você quer passar a ser seu melhor amigo, deixar de ser seu inimigo, a gente é uma consulta, uma conversa com Beatriz, que tem esse trabalho de educação emocional. Não é só uma terapia que você vai chegar e falar, não. Ela vai lhe mostrar as ferramentas que você precisa para aprender a lidar consigo mesmo. O telefone está aqui na tela. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.